Oi, gente. Sejam muito bem-vindos a mais uma aula de Introdução à Programação Competitiva. A aula de hoje é a sexta aula, vai ser sobre o algoritmo de BFS e a aula vai ser dividida em três partes. Na primeira dela, eu vou falar propriamente do algoritmo e de como a gente pode usar ele para resolver problemas de distância mínima entre dois vértices. A segunda parte da aula, eu vou falar sobre como caminhar em grids, o que é grid, como uma grid pode ser vista como um grafo e coisas assim, e como a gente usa o BFS nessas grids. E a terceira parte da aula, eu vou falar sobre uma junção dessas duas coisas. Vai ser um problema muito, muito legal, que eu gosto muito, e que ele usa um conceito chamado BFS multisource. Então, bom, bora lá para ver como é que é. Então, vamos começar com um problema motivador, um problema chamado Message Road. Então, imagina que você tem um conjunto de computadores. Tem N computadores. Cada um desses computadores é ligado entre si por M conexões, ok? E aí imagina que você quer mandar uma mensagem para o seu amigo, ou então, sei lá, que você quer jogar um LOLzinho com o seu amigo. Para fazer isso, você quer fazer com que a mensagem chegue lá o mais rápido possível. Você quer saber, inicialmente, se você consegue mandar essa mensagem, né? Porque às vezes o seu amigo não está nem na mesma rede de computadores que você está. Mas, dado que essa mensagem vai chegar, você quer saber qual o caminho mais curto, qual o jeito mais rápido de mandar essa mensagem, ou então qual o jeito de diminuir o ping, coisas assim. Então, nesse problema, a gente vai ser sempre o computador 1, ok? E o nosso amigo vai ser sempre o computador N, dado que nós temos N vértices no nosso grafo. Aqui, a gente pode perceber que existem vários caminhos do nosso computador para o computador do nosso amigo, né? A gente pode pegar o caminho 1, que vai depois pro 2, do 3, do 7 pro 8, ou a gente pode pegar o caminho 1, 6, 7 e 8. Um deles é menor do que o outro, mas e aí, né? Como é que a gente faz um algoritmo para descobrir qual desses é o menor? Então, dessa necessidade de descobrir o menor caminho entre dois vértices, surge o algoritmo de BFS, ou busca em largura. Esse algoritmo ele é muito baseado no conceito de distância entre vértices, ok? E eu vi um dos tutoriais que eu usei como referência para essa aula foi do CP Algorithms, e ele correlaciona BFS como sendo um foco de fogo, ok? Tem um vértice especial que a gente vai chamar de fonte, que seria meio que a fonte desse fogo, e quando você tem um fogo que se alastra descontroladamente, ele não vai seguir um caminhozinho, depois volta, depois vai por outro, igual a gente viu na aula de DFS. Esse fogo, ele se espalha uniformemente por todas as regiões ao redor dele. E então, em um grafo como o nosso, que não tem pesos, vai se comportar justamente dessa forma os caminhos mínimos, tá bom? Então, o algoritmo é basicamente assim: a gente parte dessa fonte e a gente visita todos os vizinhos dessa fonte. E depois a gente vai visitar todos os vizinhos de todos os vizinhos. E aí os vizinhos, vizinhos, vizinhos. Só que o ponto é que a gente sempre vai olhar um vértice com uma distância d, depois que a gente olhar todos os vértices que tem uma distância d-1 da nossa fonte, ok? É assim que a BFS funciona, e a complexidade dela é a mesma da DFS, é o do número de vértices mais o número de arestas, e a gente vai ver isso daqui a pouquinho. Então, um exemplo, em um gráfico qualquer a gente pode, não importa como que a gente desenha ele, sabe? Então, a gente sempre pode desenhar um grafo de acordo com a distância dos vértices até a nossa fonte. Então imagina que nossa fonte é o vértice 0, tá bom? A partir dela, existem todos os vértices com uma distância 1 dela. Então a BFS ele iria visitar todos esses vértices primeiro, que são os vizinhos da nossa fonte. Então do vértice 0, a BFS vai para o vértice 1 e depois para o 2, que são os dois vértices a uma distância 1 da nossa fonte. Depois disso, ela vai para todos os vértices que estão a uma distância 2. Então ela visita os vértices 3, 4 e 5. Depois o vértice 6, e por fim, o último vértice que está a uma distância 3 da nossa fonte, ou 4, que é o vértice 7, e a gente visitou ele, e aí esse é o caminho que a nossa BFS faria nesse grafo. A coisa importante, repito, eu vou falar isso muitas vezes nessa aula, ela visitou todos os vértices que têm uma distância 1, depois todos os vértices têm uma distância 2, depois 3 e depois 4, ok? Ela sempre prioriza essas distâncias, tá bom? Então, continuando, aqui é justamente aquilo que eu falei. E bom, já que ela vai priorizar esses vértices, seria muito, muito show se o C++ tivesse uma certa estrutura que, assim, o vértice que a gente coloca primeiro naquela estrutura, ou então, sei lá, o elemento que a gente coloca primeiro naquela estrutura, vai ser o elemento que ela vai priorizar.
E aí, depois da gente processar esse elemento, ela tira esse elemento, joga fora, remove. E todo elemento que a gente colocar depois, ela vai processar depois. Sabe? Tipo uma fila na qual quem chega primeiro é quem é atendido primeiro, quem chega por último é quem é atendido por último, e depois que a pessoa é atendida, ela simplesmente sai da fila, sabe? A gente quer isso porque, que nem eu falei, os vértices, a gente sempre vai colocar primeiro na nossa estrutura, talvez fila, aqueles que estão a uma distância menor. E são esses justamente aqueles que a gente vai querer processar primeiro. Mas bom, felizmente, o C++ tem uma estrutura que faz isso. E essa estrutura chama queue, ou fila. E bom, ela é muito similar a um vector, tipo assim, é bem parecido com um vector. A diferença é que no vector a gente dá pushback e popback, ou seja, a gente coloca no final e a gente remove no final. Aqui a diferença é que a gente, mais uma vez, vai colocar no final, só que a gente vai remover quem chegou primeiro na nossa fila, entendeu? Então, aqui está a sintaxe. A gente declara a nossa fila, query com o tipo dela, que no caso, aqui no nosso problema vai ser o inteiro, mas você pode declarar com qualquer tipo. E aí, por exemplo, a gente colocou os elementos 1, 2 e 3. E aí a nossa fila é justamente a fila 1, 2, 3. E aí, se a gente colocar quem está na frente da nossa fila, vai ser justamente o vértice 1. E, por exemplo, a gente dá q.pop, ou seja, a gente vai remover o elemento que está na frente da nossa fila. E a nossa fila vira a fila 2, 3, e quem está na frente da nossa fila agora é o vértice 2, que foi o segundo que chegou na fila. Ok? Esse é o conceito de fila. E aí a gente pode... Bom, e agora pro algoritmo em si, né? A gente já sabe a estrutura, já sabe mais ou menos como o algoritmo funciona, mas aqui eu vou detalhar um pouco mais como que é o processo dele. Então, pro algoritmo, a gente cria a nossa fila. No início ela está vazia, mas é lá que a gente vai colocar os nossos vértices. E que na DFS a gente vai ter o nosso vetor de visitados, ok? Que diz se a gente já visitou o vértice ou não, para evitar entrar em loops infinitos ou às vezes deixar o algoritmo exponencial e coisa assim, tá? Então, inicialmente, a gente coloca a nossa fonte na fila, que é o vértice do qual a gente parte, e aí a gente fala que a gente já visitou essa fonte. E enquanto a fila não estiver vazia, isso aqui é uma coisa muito importante, enquanto tiverem vértices para serem processados na nossa fila, vértices dos quais a gente não visitou os vizinhos, a gente vai chamar esse vértice que está na frente da nossa fila de V e a gente vai processar esse vértice, tá? E quando eu digo processar esse vértice a gente tira ele da fila, marca que ele foi visitado, e a gente olha para todos os vizinhos dele. Se algum vizinho não foi visto, a gente vai colocar esse vizinho na fila, ok? Esse é o algoritmo da BFS, ele é bem simplinho. Eu só não vou precisar do código aqui, porque acho que ficava melhor explicando assim, e também porque o pseudocódigo dele é maior do que essa explicação e é maior do que o código em si, então acho que assim fica show. Então, eu vou executar o algoritmo aqui, e aí eu mostro pra vocês, e aí acho que vai dar pra entender um pouquinho melhor. Show? Então, no início, a nossa fila começa vazia, e, bom, explicando o que tem aqui, né? Esses são os nossos vértices, os vértices 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Esse aqui é o mesmo grafo do nosso exemplo anterior, só que, quer dizer, do nosso sample do problema, só que eu dei um menos em cada um dos vértices, porque, tipo, na computação a gente gosta de fazer as coisas zero-based, e aí na questão tava um based, e eu preferi deixar zero-based. Os vizinhos, essa coluna, é justamente os elementos que estão na nossa lista de adjacência, tá? E os visitados é o vetor de visitados e no início ninguém está visitado. Então, começando a execução do algoritmo, no início a fila está vazia e aí a gente coloca o vértice 0, que é a nossa fonte, coloca ele na fila e marca ele como foi visitado. Depois disso, a gente vai olhar para todos os vizinhos do vértice 0. Então a gente olha para o vizinho 1, a gente tira o 0 da fila, coloca o 1 na fila, porque o 1 não tinha sido visitado, a gente marca o 1 como visitado e vamos olhar os outros vizinhos do vértice 0. O vértice 4 não tinha sido visitado, a gente coloca ele na fila, marca que ele foi visitado. A ordem com que eu estou olhando os vizinhos é justamente a ordem da lista de adjacência, tá bom? Depois, o próximo vizinho do 0 é o vértice 5, não tinha sido visitado, a gente coloca ele na fila e a gente marca ele como visitado. A gente acabou todos os vizinhos do 0. Os elementos da nossa fila é todo mundo que está a uma distância 1 da nossa fonte, ok? E, bom, essa invariante, vocês vão ver que ela vai continuar ao longo do código. E, bom, agora a gente acabou os vizinhos do 0, nunca mais vamos olhar o 0, e a gente vai olhar para quem está na frente da nossa fila, que no caso é o vértice 1. Então, a gente vai processar o 1, a gente tirou o 1 da nossa fila e a gente foi olhar os vizinhos dele. O primeiro vizinho do 1 é o 0, mas o 0 ele já tinha sido visitado, então a gente não vai fazer nada.
O próximo vizinho do 1 é o 2. O 2, ele não tinha sido visitado, a gente coloca o 2 na fila e a gente marca ele foi visitado. Esse é o primeiro vértice que está uma distância 2 da nossa fila, quer dizer, da nossa fonte, pelo BFS que a gente está fazendo, ok? O próximo vizinho do 1 é o 5 e, nossa, uma coisa muito show aconteceu aqui agora. Nossa, é o seguinte. A gente acabou os vizinhos do vértice 1, certo? Então, isso aí, a gente já tinha visto 5, a gente não vai fazer nada por causa disso, e a gente também acabou os vizinhos do 1, então meio que teoricamente a gente não vai fazer nada. Mas a coisa muito show que aconteceu aqui é que a gente achou um ciclo. O ciclo 0150. Esse triangulinho aqui. E bom, por que isso é muito show? Na DFS a gente também achava ciclo. Por que o ciclo daqui agora é mais importante? Ou o que tem de diferente? Na BFS, como a gente sempre olha os vértices mais próximos primeiro, o primeiro ciclo que a gente achar é o menor ciclo que contém a nossa fonte, ok? Então, esse ciclo aqui, você pode muito bem perceber que é o menor ciclo que contém a nossa fonte, e a partir disso, você pode começar a pensar em algoritmos de achar o menor ciclo no grafo inteiro. Então, dado um grafo qualquer, qual é o menor ciclo dele? E bom, vem disso, tá? E eu acho isso muito show, porque, tipo, esse é um problema que já apareceu pra mim várias vezes. Qual é o menor ciclo do grafo? Então, qual é o menor ciclo que esse elemento pertence? E eu não conseguia fazer antes. Tipo, caía essa questão, eu ficava, não sei fazer. Mas a BFS ajuda nisso e fica muito simplinho uma vez que você sabe disso, sabe? Então, acabaram os vídeos do vértice 1, a gente tira ele e a gente nunca mais vai olhar ele. E aí o próximo vértice vai ser o 4, a gente tira o 4 da nossa fila. O único vizinho do 4 é o 0. O 0 já tinha sido visitado, então a gente não faz nada. E a gente só continua o algoritmo, tá bom? O próximo vértice é o 5, que é quem vai estar na frente da nossa fila. O primeiro vizinho dele é o vértice 0. Já tinha sido visitado, não fazemos nada. O segundo vizinho dele é o 1, de acordo com a fila de adjacência. Lista de adjacência, isso. O 1 já tinha sido visitado, a gente não faz nada. O próximo vizinho dele é o 6. O 6 não tinha sido visitado, a gente coloca lá. Perceba que agora a gente terminou de processar todos os vértices que eram vizinhos da nossa fonte, ok? E que agora todo mundo está na nossa fila é quem estava a uma distância 2 da nossa fonte. Essa variante ela permanece ao longo de todo o código, tá bom? E, bom, continuando, o próximo elemento que a gente vai ver é o vértice 2, que é quem está na frente da nossa fila. O primeiro vizinho dele é 1, 1 já tinha sido visitado, não faz nada. O próximo vizinho dele é o 6. Aqui, mais uma vez, a gente já tinha um ciclo, tá? A gente olhou para um vértice e não era ele quem tinha chamado a gente na nossa BFS. Mas esse ciclo não foi o primeiro ciclo que a gente achou. A gente não pode dizer muita coisa sobre ele, só que ele é maior ou igual ao primeiro ciclo que a gente achou, entendeu? Então, bom, isso aqui é algo a se pensar. E por causa dessas coisas que eu acho tão show achar esse ciclo. E só uma curiosidade, o menor ciclo em um grafo se chama girth ou cintura, tá bom? Então, se vocês virem esse nome por aí, esse nome com certeza vai estar na lista, então, só já falando o que é. Continuando, o próximo, a gente acabou os vinhos do 2, a gente nunca mais vai olhar ele, o próximo vértice da fila é o vértice 6. A gente tira o 6 da fila, porque a gente vai processar ele agora, e bom, a fila tá vazia agora. Mas isso não é um problema, porque agora a gente ainda tem que visitar os vizinhos do vértice 6. Se não tiver vizinho do vértice 6 para ser adicionado na fila, aí sim a gente meio que iria parar o nosso algoritmo, né? Porque a nossa fila estaria vazia e não teria mais nenhum vértice pra gente passar para ela. Mas, por enquanto, a gente ainda tem que olhar para todos os vizinhos do vértice 6. Então, os vizinhos deles são o 2, já tinha sido visto, o 5 já tinha sido visto, e o 7, que não tinha sido visto. E aí o 7 é o único elemento que tem uma distância 3 do nosso vértice fonte. Porque agora a gente terminou de processar todo mundo que tinha uma distância 2. E, bom, agora a gente vai pro vértice 7. A gente tira ele da nossa fila, o único vizinho dele é o 6, ou seja, tinha sido visto, a gente não faz mais nada e acabou o nosso algoritmo. Perceba que assim como na DFS, a gente achou um componente conexo aqui. Esse é o componente conexo no qual nossa fonte pertence. E todo mundo desse componente está como visitado. Então, se você preferir o algoritmo de BFS ao algoritmo de DFS, é uma ideia, tipo assim, se você quiser, você pode usar ele para olhar componentes conexas, tá bom? Só que o grande tchan dele, a magia, a coisa especial dele, mais do que isso, é que ele olha todo mundo em ordem de acordo com a distância dele da nossa fonte, ok? E isso é muito show e vai ser muito útil pra gente pra achar caminho mínimo. Aqui tá uma implementação dele.
Assim como na DFS a gente define as coisas globais, então esse max é só um valor arbitrário que eu usei para definir o número máximo de vértices que teria no meu grafo. Isso aqui vai depender de questão para questão. Aqui eu coloquei 1010, mas depende. Vai ter meu vetor de visitados, que também vai começar com esse tamanho. E vai ter meu grafo, né, que é a minha lista de adjacência com o mesmo número de vértices. E aqui vamos propriamente para a BFS. Partindo da nossa fonte, a gente vai declarar a nossa fila, coloca a fonte na fila, marca a fonte como visitada, e enquanto a fila não estiver vazia, ou seja, enquanto ainda tiverem vértices a serem processados, V vai ser a frente da nossa fila. E a gente tira V da fila. E aí, para cada vizinho U de V, se U não tiver sido visitado, a gente coloca U na fila e a gente visita U. É só isso. Show. E bom, eu falei toda hora de distância, 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 mas eu não falei para vocês propriamente como calcula distâncias, né? Então, aqui agora eu vou ensinar para vocês como calcula, propriamente dita, as distâncias. Então, eu vou ter um vetor auxiliar, que vai ser dist. Eu vou inicializar ele com -1, que é só um número arbitrário para eu falar que eu ainda não sei a distância entre esses vértices, tá bom? E, bom, ele vai ser usado da seguinte forma. A distância da fonte para si mesma é 0. A distância dela para si mesma é 0 e isso é meio intuitivo de saber por quê. E aí a distância de U, na linha 5 aqui, é justamente a distância de quem chamou ele, na nossa BFS, mais 1. Então, por exemplo, se V fosse justamente nossa fonte, dist de V é 0 e dist de U é um vizinho da fonte. Então, a distância dos vizinhos para a fonte é 0 mais 1, que é 1. Ok? Simplesmente isso. E bom, agora, isso aqui é uma propriedade da nossa questão em específica, que é que a gente tem que saber como recupera caminhos, ok? E aí, para isso, eu vou ter um vetor auxiliar que eu vou chamar de pi. Você pode ser mais criativo e usar o nome que você quiser. Pi foi só... coloquei porque eu quis. Eu inicializo ele com -1, só porque no início eu não sei quem é que chama aos vértices na BFS, então pi quer dizer quem me chamou na BFS, tá? Quem é que tá logo antes de mim no caminho de U até o meu eu atual. Então, no início é -1, eu não sei nada sobre ninguém. E aí, assim como a gente fez na distância, tipo assim, na distância, a minha distância só dependia da distância de quem me chamou na BFS. Da mesma forma, o meu pai só vai depender também de quem me chamou na BFS, que vai ser ele mesmo, sabe? Então, para recuperar o caminho, a gente faz da seguinte forma. Eu vou definir arbitrariamente aqui que o pai da fonte é ela mesma. Eu faço isso para fazer sentido esse while aqui que eu vou fazer depois, tá bom? Então, eu vou ter um vetor, que vai ser o meu caminho, e se eu não tiver visitado o meu vértice V, eu quero saber o caminho de S para V. Se eu não tiver visitado o V, eu vou retornar um caminho vazio. Se eu não tiver visitado, significa que não tem um caminho. Muito menos um caminho mínimo, ok? Então, e aí, enquanto o pai de V for diferente de V, isso aqui é a mesma coisa de escrever. Enquanto o V não for a fonte, eu faço V pro pai de V e eu coloco o V na fonte. Ou seja, eu pego o V, que é o vértice que eu quero saber, e eu vou pro pai dele. Aí eu coloco na fonte. Aí eu vou pro pai dele. Aí eu coloco na fonte. Aí eu vou pro pai do pai. Aí eu coloco na fonte. E aí pro pai do pai do pai. E assim a gente vai percorrendo o caminho de pai para pai até chegar na fonte. E é exatamente isso que esse while faz. E eu vou implementar ele direitinho ali, tá bom? Então, vamos implementar as coisas. Show, show. E só uma coisinha. Está gravando certinho. Que show. Message.cpp e deixa eu abrir aqui. Show. Tá gravando, ok. É que eu fico com medo porque eu gravei isso aqui uma vez e aí não tinha sido gravado. Eu fiquei, ué, por que não foi gravado? Mas tá tranquilo agora. Show. Então, a questão vai me dar nm, que é o número de vértices e arestas, tá? E aí eu vou ler as arestas. E aí, lembrando, a gente quer saber o menor caminho de um vértice até o outro. Então, igual a gente faz na DFS, a gente lê os vértices. Eu dou menos porque ele faz one based, eu quero fazer zero based. E aí eu falo que A é vizinho de B e que B é vizinho de A.
PB é só uma macro minha que eu usei, é esse define aqui de pushback, tá bom? É a mesma coisa. É um vector, eu vou fazer aqui, um vector de vector, né, de int g, que vai ter tamanho máximo, g é meu grafo, e aí PB é só pushback em um vetor, tá bom? E aí eu vou definir max como sendo 1 e 5 mais 10. Ele fala na questão bem nessa partezinha aqui, ok? E aí, tá, dado que eu já li meu grafo, eu posso simplesmente rodar a minha BFS. Partindo da minha fonte, que é o vértice 0, porque a gente está zero based, ok? Então, vamos fazer a BFS. Mais uma vez, eu crio a fila, eu coloco S na fila e eu falo que S já foi visitado, ok? O vetor de visitados eu vou criar aqui agora, é um vector de booleano. Vis, também de tamanho máximo. E, enquanto que não tiver vazio, ou seja, enquanto ele tiver vértices a serem processados, eu vou criar meu vértice V, que vai receber a frente da fila. Eu tiro V da fila. E aí, para cada vizinho U de V, se U não tiver sido visitado, aquilo que eu faço é justamente coloco U na fila e eu visito U. Ok? Só isso já é uma BFS, só que a questão ela quer um pouco mais, né? A questão quer que eu recupere o caminho. Então, para isso, eu vou fazer um vector de int pi, que é justamente aquele que a gente tinha discutido. Eu vou falar que o pi de S é S, e aí, quando eu for fazer isso aqui, de colocar S na fila, colocar U na fila, eu vou falar que o pi de U é justamente S. Ok? E aí, eu vou fazer um vector de int, que vai ser minha resposta e vai ser justamente o caminho, ok? Então, eu vou fazer uma função que chama path, que retorna o caminho de U até V. Aí eu vou passar para ela o vértice que eu quero retornar o caminho, ok? No caso, ele queria até n, mas aqui eu vou fazer n-1, porque, mais uma vez, estamos zero based, ok? Então, vector de int path partindo de um int v. Eu vou definir um vector de int que vai ser meu retorno. Se v não tiver sido visitado, eu vou retornar esse vetor sem ninguém. E aí, o que eu faço? Eu coloco v no meu vetor, e aí, enquanto o pi de v for diferente de v, ou seja, isso aqui é a mesma coisa de falar v é diferente da fonte, eu só não passei a fonte aqui porque eu queria deixar isso aqui um pouquinho mais geral, sabe? Eu faço com que v recebe o pi de v, ou seja, eu vou andando de pi para pi, e aí eu coloco mais uma vez v no meu vetor. E aí eu retorno justamente o vetor. Ok? É simplesmente isso, e aí agora, vamos lá, né? Se não tiver ninguém na minha resposta, ou seja, se o tamanho dela for 0, ou eu podia colocar se ela tivesse vazia, a questão pede para eu imprimir que é impossível. Se não, a questão pede para eu imprimir o tamanho desse caminho, então, e os elementos que estão nesse caminho, né? Só que ele faz errado based e a gente faz zero based, então tem que mudar de novo. Isso aqui é algo muito comum em questões de grafo, tipo, mudar de zero based para one based. E se eu não tiver feito nada errado, é isso. Eu fiz algo errado. Ok, 2 pontos onde eram para ser ponto e vírgulas ou vírgulas. Então, vamos ver se dá certo pro input. E deu bem errado aqui e... Bom, vamos ver então por que deu errado. Aqui na BFS eu faço pi de U igual a S e pi de U igual a V. E a última coisa aqui é que nesse caminho, claramente ia dar errado, lembra que a gente está sempre voltando de pi para pi, né? Então, isso quer dizer que o nosso vetor
de resposta, o nosso caminho, vai ser o caminho, na verdade, de V para S. Então, por causa disso, a gente tem que reverter esse vetor, sabe? Então, por isso, eu vou dar um reverse hat.begin hat.end, ok? E reverse é muito útil porque é tipo, imagina que você tem um vetor 1, 2, 3, 4, ok? Se você dar reverse nele, ele vira, claramente, 4, 3, 2, 1, ok? Isso aqui também é muito útil para quando a gente tem, tipo, questões de string, por exemplo. A gente quer saber se duas strings são palíndromas. Para saber isso, a gente pode simplesmente fazer se S é igual ao reverse de S, ok? E é isso, espero que agora dê tudo certo. Vejamos. Certíssimo, então submetente. Que é de escolher arquivo. Ok. Pending, testing. Uhul! Aceitíssimo, nice. Então, vamos passar para continuar a aula, né? O próximo problema... Aqui tá o algoritmo inteiro, tá? A global e a BFS, a função que eu usei para recuperar o caminho e a main aqui que tem junção de tudo e coisas assim, tá bom? Então, próxima questão, mapa. Harry, aquele mesmo, o bruxo, ele ganhou um mapa mágico, que, Potterheads me corrijam, esse é o mapa do maroto, eu acho. Então, e nesse mapa ele sabe onde é que vão estar os amigos dele. Quer dizer, é um pouco diferente. Ele quer saber onde é que está a Hermione, só que ele não sabe onde é que a Hermione está, mas ele sabe onde ela começou. O lugar onde a Hermione começou vai ser indicado pela letra O, tá bom? E aí no mapa vai ter vários Hs, que vão dizer possíveis lugares para os quais a Hermione andou, ou então possíveis lugares que a Hermione passou, tá bom? E, bom, só que tem mais um porém aqui. Então, por que a gente só, sei lá, não vê onde tem H e é isso? Porque, bom, alguns Hs são falsos, ok? Tem alguns Hs que, bom, diz teoricamente que a Hermione passou, mas nos quais ela não passou. O ponto é o seguinte, todo lugar que a Hermione passa vai estar com H, ok? Todo lugar que a Hermione passa tem um H. Mas nem todo lugar que tem um H, a Hermione passou. Então, esses Hs negritos são Hs falsos. Então, bom, mas e aí, né? Então, como é que faz o problema? Só que ele também garante uma coisa. Cada H vai ter no máximo 2 Hs ao redor. Então, cada Hzão vai ter no máximo 2 Hs. E o H inicial, ele vai ser adjacente ao O. E o H final vai ser adjacente a ninguém. Quando eu digo adjacente, é porque é o seguinte. A Hermione, ela pode andar cima, baixo, esquerda e direita. Tá bom? Norte, sul, leste, oeste. E aí, essas são as posições para as coisas que ela quer andar. E eu digo que são adjacentes quando um H tá em uma das posições, cima, baixo, esquerda e direita, ok? E isso aqui é uma grid, tá? Uma grid é meio que se fosse um tabuleiro e cada entrada tem alguma propriedade específica ou alguma letra, tá bom? Então, aqui no exemplo, a Hermione começa na posição 5-3, e ela faz esse caminho, e ela termina na posição 4-6, ok? Mas e aí, né? Primeira dúvida, o que esse problema tem a ver com BFS? De início não parece ter nada a ver. E, bom, eu concordo com você. A princípio, não tem nada a ver com BFS, não tem nenhuma relação. Mas a gente vai ver depois muitos problemas de grid que você precisa de BFS para fazer ele. Por exemplo, problemas de labirinto. Muitos problemas de labirinto a gente precisa de BFS para conseguir resolver esses problemas. Alguns dos problemas são, tipo, achar a menor distância em uma grid. E aí, para isso, a gente precisa de BFS, ok? E, bom, acho que a parte mais importante é que, para esse problema, a gente pode resolver ele com BFS. E eu vou dar várias dicas para vocês de implementação de como que usar BFS deixa mais fácil resolver um problema desses. A partir do ponto em que você usa essas dicas e qualquer questão de grid fica muito mais fácil com BFS, tá bom? Então, tá, eu falei pra vocês, eu prometi pra vocês que aquele problema dá pra resolver com BFS. Mas é uma grid. A gente quer saber como é que caminha em grid, mas a gente sabe usar BFS em grafo. Uma grid não é um grafo, a priori. Então, como que faz isso, né? Bom, nos grafos que a gente viu até agora, a gente sempre representava eles a partir de uma lista de adjacência, ok?
que era aquele vector de int, onde a gente marcava quem era vizinho de quem. Na aula passada, sobre DFS, também fizemos leves comentários sobre a matriz de adjacência, que é uma outra representação, uma matriz de zeros e uns, que diz se um vértice é vizinho do outro. Aqui, a gente vai fazer uma representação implícita, na qual a gente não vai falar explicitamente quem é vizinho de quem está conectado com quem, ok? Aquilo que a gente vai fazer aqui é, dado uma grid, caminhar por ela, e aí, enquanto a gente caminha, a gente vai falando quem é vizinho de quem, tá bom? Mas vai ser tudo de forma implícita, e isso vai fazer mais sentido quando a gente for implementar essas coisas, tá bom? Mas aquilo que eu posso garantir pra vocês é que toda grid pode ser vista como um grafo. Aqui, por exemplo, a gente parte dessa posição, onde a Hermione começa, né? Essa aqui é uma entrada válida pro problema. A Hermione começa aqui, ela vai pra cima, direita, direita, cima, e chega em um beco sem saída, no final de um caminho, e é lá que ela vai estar no fim das contas. Essa grid, ela pode ser vista como um grafo da seguinte forma. A Hermione, vamos dizer que ela estava na posição do meio. Ela pode ir para cima, para baixo, esquerda e direita. E essas posições, elas estão ligadas no nosso grafo. Só que a gente não vai representar essas conexões e essas vizinhanças. A gente vai fazer tudo isso de forma implícita através do vetor de movimentos, ok? A gente vai caminhar nessa grid e, bom, você pode parar para pensar que forma de caminhar na grid seria tipo, eu estou na posição IJ. Aí eu faço I-1, I mais 1, J-1, J mais 1, e vai para baixo, para cima, esquerda e direita. Só que se a gente fizer uma linha para cada uma dessas condições, se a gente tivesse, por exemplo, 8 condições possíveis, se fosse um rei no tabuleiro de xadrez, que ele pode ir para várias casas, nosso código ficaria muito grande. E aí, essas várias linhas dão margem para erro. E aí o ponto é que a gente pode só fazer um vetor com todas essas posições que a gente pode mover, tipo, mais 1 no I, menos 1 no J, essas coisas. E aí a gente já vai só precisar iterar por esse vetor e a gente já vai saber quais são as posições para qual a gente pode ir, ok? A gente soma esses pares na nossa posição atual. Então, por exemplo, dada uma posição, a gente vai somar nela isso aqui. Esse vetor de movimentos é um vector de pair, porque a gente está andando numa grid. Ele vai representar para cima, para baixo, esquerda e direita. E aí você pergunta, por que ele representa isso? A gente vai usar ele da seguinte forma. Imagina que nossa posição atual é o par IJ. A gente vai iterar pelo vetor de movimentos. E a gente vai fazer que o nosso I é o I da nossa posição atual, mais essa primeira posição desse par do vetor. E o J era o nosso J atual, mais essa primeira posição do nosso J anterior. Então aqui a gente vai ter que o novo I vai ser I menos 1, J mais 0, I mais 1, J mais 0, I mais 0, J menos 1 e I mais 0, J mais 1, que representam, respectivamente, para cima, para baixo, esquerda e direita. Tá bom? É isso que a gente vai fazer no nosso vetor de movimentos. E isso, confie em mim, isso diminui muito a chance de ter erros no nosso código e a quantidade de coisas que a gente tem que dar Ctrl+C, Ctrl+V, tá bom? A segunda coisa que eu vou falar é a função de validação. Porque assim, imagina que a nossa posição inicial era 0, 0, ok? Se a gente faz 0 menos 1, 0 mais 0, a gente vai estar na posição menos 1, 0. Só se a gente for olhar em uma matriz a posição menos 1, 0, essa posição não faz parte da matriz. Então vai dar um runtime error, algum erro doido, e aí, bom, vai estar errado, né, por causa disso. Então por isso a gente precisa de uma função que diz se a nossa posição atual ela é válida ou não, ok? E aí essa função tem a seguinte cara, vai ser uma função que vai retornar um booleano, que a partir de um par j, ele nos diz se é uma posição válida ou não. O básico dessa função é justamente se olhar para as coordenadas. Se I é maior ou igual a 0, se J é maior ou igual a 0, se I é menor do que N e se J é menor do que M. Em que N e M são justamente o número de linhas e o número de colunas da nossa matriz, ok? Só que, bom, essa função val, função de validação, a gente pode ser criativo nela, tá? A gente pode muito bem colocar outras propriedades nela. Por exemplo, no nosso problema, a gente só quer ir para posições em que tem um Hzão, certo? Então, por causa disso, a gente pode colocar nessa função se a grid nas coordenadas i, j é um H. E isso que vai definir se a posição é válida ou não, tá? Outra coisa muito útil quando a gente está mexendo com grafos e grids é falar se a gente já visitou essa posição ou não. Porque isso evita da gente entrar em loops infinitos e aí a verificação de visitado ou não já pode ser embutida na função de validação, ok? Então, eu dei essas dicas de implementação para vocês porque quando você está fazendo um plano de maratona, a coisa mais chata dele é ter que debugar o código, ok? Ao menos na minha opinião.
E aí, se você tem menos margem de erro, se você tem algumas coisas que vão modularizar o seu código e permitir que você tenha menos bugs e são muito fáceis de codar e que inclusive vai reduzir linhas de código aqui, vai reduzir seu trabalho, eu acho muito válido ter essas coisas e usufruir dessas coisas, tá bom? E dito isso, vamos codar a questão, né? Mapa. Então, vamos lá. Como vocês podem ver, eu já resolvi a questão. A gente testa as questões normalmente antes de passar para vocês. E, bom, ele dá aqui LJ, que é linhas e colunas. Eu falei com vocês que era NM porque, bom, acho que faz mais sentido para mim a gente sempre definir tudo como NM, ok? E eu vou declarar elas globalmente porque a nossa função de validação ela vai usar NM globais, tá? Então, vamos lá. Vamos na nossa matriz, né? Nossa grid. A grid está aqui. Vou dar um zoomzinho nela. Aqui. Sem M de I J. E, bom, M vai ser... Nossa grid, eu normalmente costumo representar ela com uma matriz de caracteres, ok? Com as duas coordenadas no máximo. E aqui a questão ela fala, ali em cima, que o máximo vai até 100. Então, constante max igual 110. Eu sempre gosto de fazer um tiquinho a mais, inclusive por causa das questões de 0 e 1 based, sabe? Só pra evitar erros possíveis, tipo, já aconteceu muitas vezes. Então, tá. A gente vai querer rodar nossa BFS partindo de uma fonte. A gente vai rodar nossa BFS e chegar até onde der pra chegar, e o lugar que a gente tiver vai ser onde a Hermione vai estar. Então, a gente tem que achar primeiro qual é essa fonte, né? Eu vou definir a fonte como perd int, ok? S. E aí, eu vou percorrer minha matriz. Se M de IJ for um Ozinho, significa que minha fonte é justamente essa posição. E aí eu faço minha BFS da fonte. A minha BFS eu vou mudar um tiquinho, eu vou fazer ela um perd int, tá bom? E aí ela já vai me retornar a resposta, que é a posição final da Hermione, e eu já vou imprimir a resposta. Ok? Que são as coordenadas. Então vamos codar a BFS, pô. Ela agora vai ser um perd int, né? Eu vou mostrar pra vocês as diferenças dela. A primeira delas é que a fonte também é um perd int. E que, bom, a query também é um perd int, ok? Nossa fila agora tem essa mudancinha. E aí eu coloco a minha fonte na fila e eu marco a minha fonte como vista. Meu vetor de visitados agora não é mais um vetor, é uma matriz. Então eu vou fazer aqui minha matriz de visitados. E, bom, tá. E aí o resto é a mesma coisa, sabe? Enquanto Q não estiver vazio, a minha fila não estiver vazia, eu vou olhar para... Eu vou processar os vértices. Então, perd int v, recebe a frente da nossa fila. E aí eu dou um pop na fila. E, bom, agora eu vou olhar todos os meus movimentos possíveis, tá? Meu vetor de movimentos vai ser justamente aquilo que a gente tinha discutido. Vai ser um vector de perd int. E ele vai ser igual a essas coordenadas aqui, né? Lembra que era para cima, baixo, esquerda e direita, ok? Que isso é respectivamente o par menos 1, 0, 1, 0, 0 menos 1 e 0, 1, ok? E aí, nossa, isso aqui é muito chique, gente, calma, presta atenção. Lembra que eu ia fazer que o meu novo i seria u.f mais v.f? Tipo assim, meu i mais aquilo que eu vou andar no meu vetor de movimentos? Então, esse u é uma cópia daquilo que está no meu vetor de movimentos. Por isso, eu posso mudar ele da seguinte forma. U.f mais igual v.f, u.s mais igual v.s. Ok? E, bom, isso aqui deixa o código da BFS, eu acho, tipo, muito menorzinho.
E é chique, eu acho isso muito chique. Eu descobri isso enquanto eu tava fazendo a aula, normalmente não fazia isso, mas é muito chique, tipo, acho show, acho show. Então, dando aula a gente também aprende algumas coisinhas. Se U for uma posição válida, ok, eu vou fazer meu booleano de válido. Eu coloco o U na fila, eu marco o U como visitado, ou visto, né? E é isso. Então, deixa eu fazer minha função que diz se é válido ou não. Show! E aí, ela vai ser da seguinte forma. As coordenadas, inicialmente, né? Por isso que eu declarei elas globais. Então, primeiramente, ver, né, se é positivo, se é não negativo. Se é menor do que o número de linhas. Se o J é menor do que o número de colunas. E aí eu vou colocar algumas coisinhas a mais. Por exemplo, M de U.F, U.S, ele tem que ser igual a um H. Eu estou definindo isso como posição válida. Posições válidas são posições que possuem Hs, tá bom? E, além disso, eu vou falar que eu não visitei essa posição ainda, ok? Porque eu não preciso fazer essa verificação lá depois. Show! E aí, dado isso, essa aqui é a nossa BFS, mas a gente tem que retornar alguma coisa, né? E aí eu vou fazer uma roubadinha aqui, eu vou declarar esse V aqui fora, tá? E aí vocês vão entender o porquê. Porque comigo declarando V aqui fora e não aqui dentro, V vai ser o último vértice ou a última coordenada que eu vou ter observado ao longo da minha BFS, que vai ser justamente onde a Hermione vai estar. Tá bom? E aí, mais uma vez, ele faz as coisas one-based, a gente faz certo-based, então eu vou dar mais umzinho aqui. Show! Acho que é só isso. Vamos ver se tá certo. Espero que dê. Tô bem confiante. E deu certinho aqui, então vamos submeter. Espero que vocês tenham entendido. Se tiverem dúvidas, podem mandar mensagem. E, bom, uma coisa de BFS, que deu pra perceber um pouquinho por esse código, é que os códigos, eles costumam ser... passou. Os códigos eles costumam ser um pouquinho grandes. Inclusive por isso que eu não coloquei o código inteiro aqui. Eu coloquei só a BFS e as mudanças, ok? Eu ainda vou atualizar esses slides e eu coloquei um link pro código completo. A ideia da BFS, normalmente, ela costuma ser meio simples, assim, tipo, não é muito difícil a ideia dela, mas os códigos costumam ser meio grandes, tá bom? Então, mas assim, é show, sabe? Uma vez que você implementa, algumas vezes, tipo, você percebe que vai tudo no automático e você começa a codar essas coisas mais rápido e é bem show. E bom, a gente vai agora pra uma questão que ela é muito, 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 muito show. Nossa, sério, de verdade. Isso aqui é, tipo, uma das minhas questões favoritas de, tipo, BFS. Sério. É o seguinte. Imagina que você tá dormindo tranquilo em um castelo, tá bom? E aí você acorda com um cheiro de incêndio. Você acorda com um cheiro de alguma coisa pegando fogo, você olha ao seu redor, você vê fumaça e, bom, por causa disso, você entra em desespero e aí você quer muito sair correndo e fugir dali. Só que tem um porém. O castelo, ele tem algumas paredes. E aí você não consegue atravessar essas paredes, sabe? Tipo, você só consegue andar nas direções norte, sul, leste, oeste, que é tipo frente, trás, cima, baixo. Em cima e embaixo, direita e esquerda, né, por assim dizer. E aí, por causa disso, você não consegue atravessar as paredes, então às vezes o fogo consegue te encurralar dentro de alguns cômodos. Porque o fogo, assim como você, ele também se move nessas 4 direções, sabe? O fogo também se move nas direções norte, sul, leste, oeste, entendeu? E aí, bom, acaba que vira uma competição entre você e o fogo. E aí, só que tem mais um porém. Não é só um foco de incêndio. São múltiplos focos de incêndio. Tem vários focos de incêndio. Pode ser que no castelo tenham 10 focos de incêndio. E você tem que escapar desse fogo. Você tem que sair vivo dele. E aí, bom, ao mesmo tempo que as paredes, elas te atrapalhavam a conseguir chegar em uma direção reta até uma saída, as paredes também te ajudam de certo modo. As paredes impedem que o fogo atravesse elas. Então, por exemplo, se você tá lá tranquilo em um cômodo
e o foco de incêndio é em um cômodo ao lado do seu, só que tem paredes ao redor, o fogo não consegue escapar de lá e sair. E aí por isso você consegue sair e fugir, entendeu? Então, bom, esse é um problema. E dado o mapa, a gente quer saber se a gente vai conseguir fugir. E se a gente conseguir, a gente tá desesperado. A gente quer saber o quão rápido a gente vai conseguir fugir, entendeu? Então, bom, eu vou dar pra vocês a cara do problema, tá? Assim vai ser a entrada, sabe? Vai ser uma grid em que hashtags representam paredes, asteriscos representam fogo e o arroba representa a gente, tá bom? Então, uma possível simulação do problema é a seguinte. Você acorda e sente cheiro de fumaça. Você não sabe onde é que tá o fogo, mas você quer sair correndo e você olha pra sua frente e sai desesperadamente correndo até a saída. Você move pra frente e vê onde é que tá o fogo. O fogo tá vindo na sua direção, mas ele tá meio longe. Só que a saída também tá meio longe. E aí você continua usando todas as suas forças e correndo até ela. Agora, você tá numa situação muito complicada. Porque depois de alguns segundos, o fogo, ele conseguiu chegar bem do seu lado. O fogo, você sente o calor das chamas. Ela tá quase te encostando, mas ainda tá tudo bem. Só que você tá cada vez pior a sua situação e você quer muito só sair dali. Só que a saída tá na sua frente. Você continua correndo. Agora o fogo tá se alastrando. Ele tá quase tomando conta de todo o castelo e ele tá atrás de você, vindo na sua direção. Entre você e a saída, mas você consegue ir pra lá, sabe? A saída, você vê ela na sua frente, tá perto e você sente que vai dar certo, apesar de tudo. Mais um passo, o fogo toma conta de quase todo o castelo, só que daqui pra fora é um pulinho. E uma vez que você tá fora do castelo, o fogo não vai mais te atingir e você consegue escapar, tá bom? Pra resolver esse problema, a gente vai usar uma coisa muito chique que chama BFS Multisource. O que é uma BFS Multisource? Bom, a BFS, diferente da DFS, ela tem uma propriedade muito especial. A gente não precisa se restringir a rodar ela só para um vértice. Tipo assim, a gente não precisa se restringir a começar nossa BFS partindo só de um vértice. Aquilo que a gente pode fazer é começar a BFS de vários vértices. E tudo aquilo que eu falei sobre distância de um vértice, como que os vértices do seu gráfico vão ser processados, tudo aquilo que eu falei para um único vértice, uma única fonte, se aplica quando a gente está mexendo com múltiplas fontes, ok? Então, essa vai ser a ideia. E para modificar o algoritmo de BFS para multisource, é tipo, muito simples. Tudo que a gente faz é, antes de rodar a BFS, adiciona todo mundo da fonte na nossa fila. O que a gente já fazia antes, só que era só uma fonte. Só que agora a gente vai adicionar todo mundo da fonte na fila e vai marcar todo mundo como já sendo visitado. Então, aqui está um exemplinho, ok? Eu criei uma pergunta meio artificial aqui, mas qual é o vértice mais distante da nossa fonte 08, ok? Então, 0 e 8 são a nossa fonte, é esse conjuntinho, e a gente quer saber quem são os vértices mais distantes. Então, eu vou simular aqui como seria a BFS Multisource. Igual uma BFS comum, a gente coloca nossas fontes na fila. As fontes são quem está a uma distância 0 das fontes, obviamente. E bom, depois disso, a gente vai olhar para os vizinhos da fonte. Então, os vizinhos do 0 são os vértices 1, 2 e 3, e os vizinhos do 8 são os vértices 5, 6 e 7. Ok? E esses são todos os 6 vértices que estão a uma distância 1 das nossas fontes. E agora, para saber quem é o mais distante, ficou um pouquinho fácil, né? É só esse único vértice que a gente não visitou, que é o vértice 4, e justamente o vértice 4, ele está a uma distância 2 das nossas duas fontes, ok? Então a menor distância dele até alguma fonte é 2, e é isso. Isso acaba nosso algoritmo. E bom, dado que eu expliquei que é uma BFS Multisource e como a gente usa ele, alguma ideia de como resolver o problema do fogo? Eu digo, como que a partir de uma BFS Multisource a gente sabe se a gente vai conseguir ou não escapar do castelo, e se a gente conseguir, qual é o menor caminho que a gente consegue tomar? Se você tiver pensado um tiquinho, aquilo que a gente vai fazer aqui não é muito intuitivo de início, mas depois de um tempo pensando você vai chegar a essa conclusão, que, bom, vamos começar uma BFS partindo dos fogos. Uma BFS Multisource partindo dos fogos, e aí para cada posição da nossa grid, a gente vai falar quanto tempo demorou para o fogo chegar nela, ok? Que é basicamente a mesma coisa que dizer qual é a distância dela até algum dos fogos, ok? Então a gente roda uma BFS Multisource, partindo dos fogos, e calcula a distância para cada um das coordenadas da nossa grid. Depois disso,
a gente vai rodar uma BFS single source, que é a BFS que a gente viu no início da aula, partindo do nosso arroba, que é onde a gente estava dormindo, ok? E aí a gente só vai mover para uma posição se o fogo não tiver chegado nela. Então, por exemplo, daqui a gente pode mover para frente, porque o fogo não chegou nessa posição aqui, entendeu? E aí, só que depois de um tempo, por exemplo, se a gente estivesse nessa situação, a gente não pode ir nem para a direita, nem para a esquerda, porque tem fogo nessas duas posições, e a gente também não pode ficar parado, porque no próximo momento o fogo vai chegar aqui onde a gente estava, tá bom? Essa é a ideia, e dado que eu expliquei isso, vamos partir para o algoritmo, tá bom? Partindo para a questão. Essa questão, nossa gente, ela é muito show. Tipo assim, eu não sei se deu pra vocês pegarem o quão show é a questão, mas é que tipo... Ai meu Deus, tá. Fire.cpp. Eu tinha uma trava com BFS, tipo assim, por algum motivo eu não fazia muitos problemas de BFS, porque eu sempre preferi usar DFS, sabe? O código era menor e coisa assim. Só que depois desse problema, que eu vi quantas coisas legais e interessantes a gente consegue fazer com BFS, eu devo dizer que eu comecei a gostar bem mais desse algoritmo e... sabe? Tem um apelo emocional também esse código aqui. Então, tá. São múltiplos casos teste. Normalmente, quando são múltiplos casos teste, eu faço isso aqui para ler os casos. Fazer isso aqui é a mesma coisa, se você parar para pensar, de fazer um for, de ter... Fazer um for, de ter até 1, ok? É exatamente a mesma coisa. E, bom, vamos lá então, né? Igual na outra questão da grid, eu vou usar uma função de validação, por isso meu n e meu m serão globais. Eu já vou aproveitar aqui também e declarar qual vai ser o max, ok? O max nessa questão, ele é igual a 1000, tá bom? Então, 1010, vai, para ter um espacinho a mais. Então, sem nm, e aí eu vou percorrer a minha grid e eu vou ler as coisas, né? Vou ler a grid. E, bom, tem uma coisinha dessa questão, sabe? Eu gosto muito dela, ela é quase perfeita, mas ela não é perfeita por causa de uma coisinha. Na entrada, ele dá pra gente WH. Que nem eu falei pra vocês, eu tô definindo linhas e colunas como sendo NM. Só que WH é tipo colunas, linhas, e não linhas, colunas. Então, por causa disso, pra ler a questão, a gente tem que ler primeiro o M e depois ler o N, ok? Tem essa coisinha aí que... meio desnecessário, eu acho, esse fato, mas tá tudo bem, vai. Não é um grande problema. Então, a minha grid vai ser uma matriz de caracteres, também de tamanhos máximo, ok? E, bom, por enquanto é isso, vai. E aí, só lembrando o que a gente quer fazer, tá? Eu vou colocar aqui logo embaixo. A gente vai primeiro rodar uma BFS multisource, que eu vou chamar de BFS multi-S, da nossa multisource. E depois disso, a gente vai rodar uma BFS normal da nossa source, tá bom? E para isso, a gente tem que saber quem é a nossa multisource, que eu vou definir como um vector de pair de int, ok? Multisource. E quem é a nossa source, que eu vou definir só como um pair de int, que é a nossa source, tá? E aí, a nossa multisource são os fogos, né? Então, se m de j for igual a um asterisco, eu vou colocar o fogo na minha multisource, tá bom? E se m de ij for igual a um arroba, eu vou definir que a minha fonte é simplesmente ij. Show? E, bom, dado isso, vamos rodar a primeira BFS multisource partindo da multisource, ok? Essa primeira BFS vai ser só para definir as posições na minha matriz de distância, tá bom? Então, void BFS-ms, os nomes, mais uma vez, vocês podem ser mais criativos do que eu para os nomes. Partindo da nossa multisource, igual sempre, eu vou declarar a minha fila, query de pair de int que, e aí, para cada source na minha multisource, eu faço que.push s, tá bom? Só que além disso, eu também tenho que falar que s já foi visto, igual a gente sempre faz com BFS, e que a distância de s é simplesmente 0. Ok? A distância dos elementos da minha multisource até minha fonte é 0. Eu vou definir esses vetores, tá? Que é essas matrizes.
Então, vis é uma matriz de booleanos, também de tamanho max e max. E a minha distância, ela vai ser uma matriz de inteiro, max e max. E, bom, na BFS eu tenho que definir quais são os valores que vão começar ela, por duas razões. A primeira delas é que eu vou fazer duas BFS. Então, por exemplo, se eu já tiver visitado todo mundo na primeira BFS, qual o sentido de fazer a segunda BFS, certo? E a segunda dela é que são múltiplos casos de teste. Então eu vou rodar várias vezes múltiplas BFS, então por isso eu vou dar mem7 aqui já dentro, nessas matrizes. Então o vis vai começar como 0, tá? Eu vou setar todo mundo dela como 0. E distância, eu vou setar todo mundo como infinito, tá? Algumas coisas podem ir pro mem7, por exemplo, 0, 1, acho que menos 1, não tenho certeza. Mas infinito é uma delas, ao menos da forma com que eu defini infinito, esse 0x3f, 3f, 3f, 3f. Ele dá certo com o mem7, por isso é bem show. A gente também podia fazer só um for de i e j e definir essas coisas, mas eu usei o mem7 por praticidade, vai. Então, enquanto a nossa fila não estiver vazia, eu vou processar a frente da fila, né, que é o v. E eu vou remover o v da fila. E aí, para cada posição, para cada movimento possível, eu vou declarar o vetor de movimentos igual a gente fez antes. Então, um vector de pair de int move, que vai ser os meus movimentos, né, norte/oeste. Então, norte... Deixa eu colocar aqui, dar um zoomzinho. Sul, leste, oeste. Na real, acho que esse... confuso, né? E oeste. Que não é assim. Tá. Leste eu tenho quase certeza que é assim, e oeste eu tenho quase certeza que é assim. Mas aquilo que importa é que a gente vai iterar por esses movimentos, então... uma coisa importante do vetor de movimentos é que, tipo, você pode escolher a ordem que você quiser. A única coisa que importa dele, e isso é meio que uma dica de implementação em geral, tipo assim, muitas vezes não importa como você define, por exemplo, as coordenadas da sua matriz ou coisas assim. Aquilo que importa é que você sempre continue usando a mesma definição que você usou no início, tá bom? Então essa é a minha definição, eu vou usar ela por todo o meu código, e aí eu vou fazer justamente a mesma coisa que eu fiz antes, ok? Eu vou somar as minhas coordenadas do v no u, que vai ser os vizinhos de v, né? Se o u for uma posição válida, eu vou colocar u na minha fila. Eu vou falar que o já foi visto. E eu vou setar a distância, né? A distância de u é simplesmente a distância de quem chamou u mais 1. Ok? E aí minha função de validação de um pair de int u, ela vai ser que nem sempre, né? Eu vou olhar primeiro se as coordenadas são válidas. Se é maior do que 0, ou seja, não negativo. Se é menor do que o número de linhas. Se é menor do que o número de colunas. E aí vai ter os extras, né? Se essas posições na minha matriz, ela for... Bom, eu posso tanto definir como sendo igual a um ponto, como sendo distante a uma parede. Ok? Quer dizer, diferente de uma parede. E não foi visto, né? Porque estamos mexendo com grafos e não queremos loops infinitos. A BFS Multisource é isso, se eu não tiver esquecido nada. E aí agora vamos para BFS Single Source, né? Porque depois dessa BFS Multisource, eu vou fazer uma BFS Single Source que vai me retornar justamente a minha resposta, ok? E aí eu vou definir que se minha resposta for igual a menos 1, eu vou imprimir impossível. E se não, eu vou imprimir justamente a resposta, tá bom? Então, vamos lá, né? Int BFS da fonte. Isso aqui é a BFS Single Source. Eu vou, como sempre, definir minha fila. Eu vou adicionar a fonte na fila. Eu vou falar que eu já vi esse vértice, ou essa coordenada. E eu vou falar que a distância dessa coordenada é simplesmente 0. Tá bom?
E enquanto a fila não estiver vazia, é o mesmo processo de sempre. E aí vocês vão ver, tipo, que BFS, apesar do código ser meio grandinho, os códigos são sempre os mesmos, sabe? Vou pegar a frente da fila, vou tirar a frente da fila. E para cada movimento, eu vou fazer que o ponto F mais igual V.F, o ponto S mais igual V.S. Show? E aí, por fim, se for uma posição válida, eu vou colocar U na minha fila. Eu vou falar que U já foi visto. E eu vou definir que a distância de U é a distância do pai dele mais 1. Ver aqui, né? E, bom, seria só isso se não tivesse mais coisas. Então, é o seguinte. O ponto do meu algoritmo é, eu rodo uma BFS multisource para saber quais posições o fogo se alastrou. Em qual momento o fogo chegou em cada uma das posições. Depois disso, eu rodo uma BFS single source, no qual eu só vou me mover para as coordenadas se não tiver fogo nelas, ok? Então, essa é a mesma coisa que dizer que a minha nova distância vai ser dist de U.F, U.S mais 1, certo? Eu quero que isso seja melhor que a distância. Opa, aqui era V. A coordenada onde eu estava, mais 1, vai ser a distância da coordenada para a qual eu vou. Essa distância, eu quero que ela seja menor que a distância que já estava na coordenada para a qual eu vou. Porque essa distância é justamente o tempo que o fogo demorou para chegar nessa coordenada. Ok? E aí, só a mesma coisa, eu tenho que setar o vetor de visitados aqui. Ok? Porque senão eu não vou rodar nada nessa BFS. E por fim, essa função ela vai retornar a distância, né? Então, eu vou retornar quando eu chegar na bordinha. Porque uma vez que eu chego na bordinha, daqui pra fora é tipo 2 pulinhos. Na real é menos do que isso. Daqui pra fora é só 1 pulinho. Então, se V.S for 0, ou se V.S for 0, ou se V.F for n-1, ou V.S for m-1, isso é uma posição que está na borda. Então eu vou simplesmente retornar a distância de V.F, V.S mais 1. Que é a distância da borda até minha fonte, mais 1, que é 2 pulinhos para fora. Ok? E aí, se em nenhum momento eu retornei nada aqui, eu vou retornar menos 1. Ok? É isso o código, se eu não tiver feito nada de errado. Eu espero que seja só isso. E caramba, compilou de primeira. Gente, tem uma coisa, quando compilou de primeira, tem que mandar. Mas é errado. Caramba. Tá. Vamos ver então o que pode estar de errado. Eu leio o MN, eu faço minha multisource, tenho aqui minha fonte, e aí eu vou ler minha matriz, né? Sem IJ. Se for um asterisco, eu coloco na multisource. Se for um arroba, eu coloco na source. E eu rodo uma BFS para multisource. Nessa BFS, eu vou definir todo mundo de visitado com 0. E eu vou definir todo mundo de distância com 0, né? BFS partindo da multisource. Sabendo que minha matriz de caracteres agrid está certa, minha matriz de booleanos está aqui, e minha matriz de distâncias está aqui, e os limites da 1010, que é justamente aquilo que está ali. Meus movimentos, menos 1, 0, 1, 0, 0, 1 e 0, menos 1, eu vou trocar aqui, só por desencargo de consciência. Não vai mudar nada, mas só as definições, né? Eu vou ter minha fila, eu vou colocar todo mundo da fonte na minha fila, setando que eu já vi os elementos na minha fonte, que a distância deles é 0. Enquanto a fila não estiver vazia, eu vou pegar a frente da minha fonte. Para cada posição dos meus movimentos, eu vou tornar U essa posição, e aqui estava o erro, né? Porque é o ponto F mais V.F e o ponto S mais V.S. Se U for uma posição válida, minha validação é justamente as coordenadas são válidas e não é a parede e não foi visitado. Eu vou adicionar U, eu vou marcar U como visto e eu vou setar a distância de U com a distância de quem chamou U mais 1. Ok? E aí a minha outra BFS, depois disso eu vou chamar minha outra BFS. Eu vou setar todo mundo
dos visitados como 0. Se essa posição não tiver sido visitada, e aí eu vou criar minha fila, eu vou adicionar S na minha fila, eu vou setar S como já visto, e eu vou falar que a distância de S é 0. Enquanto a fila não estiver vazia, eu vou pegar quem está na minha frente da minha fila, vou verificar se já não é bordinha, porque se já for, é essa a distância. A primeira bordinha que eu enxergar é a distância. E aí, para cada movimento possível, eu vou fazer os movimentos, né? O ponto F mais igual a V.F, paraná. Se for válido e a minha nova distância for menor que a distância que já estava lá, eu adiciono ele na fila, marco como visitado e seto essa nova distância. E eu acho que é isso. Debugação ao vivo enquanto comento código e deu certo pra cá. Então, eu estou bem confiante que vai dar certo. Vocês gostaram, gente, da minha técnica de debugação enquanto leio o código e reexplico o código pra vocês? Mas bom, vamos ver então se deu tudo certo, né? Eu espero que sim. Mais uma vez dizendo, códigos de BFS eles são normalmente muito maiores do que a ideia é. Vocês viram que a ideia não é tão difícil, mas o código acaba sendo muito difícil. Passou! Uhul! E, bom, as coisas se aprendem com prática, sabe? Essa questão não é uma questão fácil, sabe? É uma questão com 100 linhas de código. Então, não é algo trivial. Mas dava pra fazer ela, sei lá, sem o vetor de visitados. Dava pra fazer ela só com uma BFS, por exemplo. E coisas assim, mas eu achei essa forma mais didática. Tá bom? Então, aqui eu coloquei um link pro código completo. E tem aqui só a BFS Multisource, vocês percebem que a diferença é justamente a query, que eu vou colocando todo mundo nela. E, bom, é isso. Considerações adicionais. Material extra que eu tô passando aqui. Tem um vídeo do ArcDemain, que é, muito, muito bom. Todos os vídeos do ArcDemain são muito bons. Ele é um professor do MIT. E, bom, ele deu uma aula sobre BFS. Ele é bem mais formal do que eu fui aqui. E ele traz algumas ideias um pouco diferentes, sabe? É meio a pegada dele de vídeo. Tem o tutorial do CP Algorithms, no qual eu comentei sobre a alusão da BFS a um foco de fogo e que ela cresce uniformemente, ok? Um comentário sobre a aula inteira, eu estava mexendo com grafos não direcionados, espero que vocês tenham percebido isso. Quer dizer, grafos sem peso, eu comento isso no início, mas só reforçando. BFS é para grafos sem peso, e na próxima aula a gente vai ver o que acontece quando o grafo tem pesos, tá bom? Que é a aula de Dijkstra. E tem a lista de exercício. Nessa lista, as questões iniciais, as questões nível 1, eu achei elas muito legais. Nossa, tem uma questão, eu acho que tá no nível 1, que é o seguinte, você tem um cavalo movendo um tabuleiro de xadrez. E aí você quer saber qual é o menor número de movimentos pro cavalo chegar em determinada casa, partindo de uma casa. E bom, isso é a própria BFS, é o próprio vetor de movimentos. E, nossa, essa questão é muito, muito legal. Eu recomendo muito que vocês tentem fazer depois. E, bom, as questões médias, tem algumas mais fáceis que essa questão do fogo, tem algumas mais difíceis que essa questão do fogo. Mas eu acho que ela tá em um bom nível, é pra vocês se acostumarem mesmo a implementar a BFS. E tem as questões nível 3, que aí essas questões, dessa vez eu caprichei especificamente um pouquinho mais, porque tem muitos problemas de BFS que tem algumas ideias muito diferentes e muito interessantes, como achar menor ciclo, como algumas classes de grafo. E aí, assim, são problemas que eu acho muito legais, estão entre meus problemas favoritos de grafos, de maratona, e eu recomendo que vocês tentem fazer depois, ok? E, bom, essa foi a aula, espero que vocês tenham gostado, e é isso. Vejo vocês em outras aulas e espero ter ajudado bastante.